Radiciação é a operação inversa da potenciação. Na potenciação, 5 ao cubo igual a 125. Se eu quiser transformar essa potência em uma raiz quadrada, fica raiz cúbica de 125 igual a 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Como o expoente na potência era 3, esse 3 agora virou índice, que é esse número pequenininho que fica fora da raiz. E como é 3, eu tenho que procurar 3 números iguais que quando multiplicado dê 125, que é o 5, porque 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Na potenciação, 7 ao quadrado igual a 49. A gente transforma botando raiz de 49 igual a 7. Como não tem ninguém do lado de fora, né, que era 2 de expoente, quando o expoente é 2 a gente não precisa escrever, tá? Quando vira raiz, o índice 2 a gente não escreve. Se não tiver número ali, a gente tem que obrigatoriamente saber que ali é 2, então é raiz quadrada de 49. Então eu tenho que procurar dois números iguais que quando multiplicar dê 49, que é o 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E 2 à sexta é igual a 64. Então, a raiz sexta de 64 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64. Quando a gente multiplica o 2 6 vezes, no final a resposta dá 64. Na radiciação, esse número pequenininho que fica fora é o nosso índice, o número que fica dentro da raiz é o nosso radicando e a resposta é o que a gente chama de raiz. Raiz é a resposta de uma radiciação. Esse número pequenininho aí, o índice, é o que antes na potência era o expoente, né? Ele tem a mesma função que o expoente. Se o índice é 3, então significa que eu tenho que procurar 3 números iguais. E quando o expoente era 3, eu multiplicava 3 números iguais, repetia o número 3 vezes. Então a ideia é a mesma, é 3. A gente tem que pensar em 3 números iguais, quando multiplicar dê 125. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Lembre-se que se não tiver ninguém lá de fora é porque é 2. Aí o índice é 2, o radicando é o 49 e o 7 é a minha raiz. Então o pequenininho a gente chama de índice, o que fica dentro da raiz é o nosso radicando e a resposta é a nossa raiz. Para fazer a leitura da raiz, a gente tem que olhar o índice. Se não tiver ninguém no meu índice, porque é 2, a gente lê raiz quadrada. Então, isso aí é raiz quadrada de 49. Se o meu índice for 3, a gente chama de raiz cúbica. Então, eu tenho raiz cúbica de 8. Se o meu índice for 4, a gente lê na forma ordinal. Então, isso aí é raiz quarta de 625. Se o meu índice for 5, a gente também lê na forma ordinal e assim vai. Então, aqui vai ser raiz quinta de 32. Se for 6, vai ser raiz sexta. Se for 7, raiz sétima e assim vai. Não existe raiz menor do que 2, tá? A raiz quadrada, quando o índice é 2, é a menor raiz possível. Não existe raiz primeira nem raiz zero, que nem existe potência. Então, vamos lá, para a gente calcular. Eu quero calcular a raiz quadrada de 81. Como é raiz quadrada, então a gente tem que multiplicar dois números iguais até achar como resposta o radicando, tá? Então tem que multiplicar dois números iguais. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Eu tenho que ir multiplicando números iguais, dois números iguais, até chegar no 81. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81. Como 9 vezes 9 deu 81, então a raiz quadrada de 81 é 9. Outro exemplo, aqui é raiz quarta. Quero calcular a raiz quarta de 2.401. Como é raiz quarta, então agora a gente tem que multiplicar 4 números iguais até achar como resposta radicando. Então aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4, 256. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625. 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216, 216 vezes 6, 1296. 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343 e 343 vezes 7, 2401. Como 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 deu 2401, então a raiz quarta de 2401 é 7.
Então, como ali o índice, o número pequenininho era 4, então eu tinha que multiplicar o número por ele mesmo 4 vezes até achar a resposta. Outro exemplo aqui com fração. A ideia é a mesma. A gente calcula a raiz do de cima e a raiz do número de baixo. Como aqui é a raiz cúbica, temos que multiplicar 3 números iguais até achar como resposta radicando. Então, tem que multiplicar 3 números iguais, que dê 27, e 3 números iguais, que dê 216. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a gente já achou a resposta do número de cima. Agora vamos procurar o de baixo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, a gente achou a resposta de cima, que é 3, e a resposta de baixo, que é 6. Então, como 3 sobre 6, 3 vezes 3 sobre 6, vezes 3 sobre 6, dá 27 sobre 216. Então, a raiz cúbica de 27 de 216 avos é 3 sextos. Então, se for fração, a gente calcula a raiz quadrada de cima e bota a resposta em cima, e a raiz quadrada de baixo coloca a resposta embaixo. Outro exemplo, agora com o número decimal. A gente vai calcular a raiz quadrada. Então, se a raiz quadrada, tem que pensar em dois números iguais quando multiplicado de 0,0036. Vou calcular a raiz quadrada, vou procurar a raiz quadrada como se fosse só do 36, tá? Vou levar em consideração como se fosse um número natural. Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então, a gente achou a raiz quadrada de 36. Mas eu não quero a raiz quadrada de 36, eu quero a raiz quadrada de 36 décimos de milésimo. Como o meu radicando ele tem 4 casas decimais, então a minha resposta, a minha raiz, tem que ter a metade dessas casas decimais, porque o meu índice é 2, tá? Se o meu índice fosse 3, eu tenho que pegar a quantidade de casas decimais e dividir por 3. Se o meu índice fosse 4, eu tenho que pegar a quantidade de casas decimais e dividir por 4 e assim vai. Como o meu índice é 2 e eu tenho 4 casas decimais, então eu vou pegar essa quantidade de casas decimais e dividir por 2. Então, eu vou ter que ter 2 casas decimais. Aí, como a raiz quadrada de 36 deu 6, e eu quero a raiz quadrada de 36 décimo de milésimo, então eu só faço acrescentar mais uma casa decimal. Então, em vez de ser 0,6, vai ser 0,06. O 0 eu acrescento na frente do 6, tá? Não acrescento atrás, eu acrescento na frente. Se eu precisasse de 3 casas decimais, então seria 0,006. É sempre na frente, tá? Na frente do 6 é que a gente vai acrescentando zeros para aumentar a quantidade de casas decimais.